pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Gil, dando início a mais uma aula de matemática. Como é que vocês podem ver, nós estamos aí na nossa 11ª semana de ensino remoto. E o nosso temazinha dessa semana é justamente elementos de um triângulo, e a gente vai trabalhar sobre altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Só para deixar bem claro, nosso eixo bimestral é justamente ciência, tecnologia e inovação. Belezinha? Então vamos lá. Lá na semana passada, que foi a 10ª semana, nós falamos um pouquinho sobre alguns elementos de um triângulo e suas classificações, em relação à medida dos seus lados e também em relação à medida dos seus ângulos. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, agora a gente vai abordar um pouquinho sobre os elementos existentes em um triângulo, que são justamente aqueles que eu falei para vocês, que seria a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz. Ok? Então, bora lá. Começando aí pela nossa altura. O que seria a altura de um triângulo? Então, a altura de um triângulo é justamente o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, certo? Formando justamente um ângulozinho de 90 graus com esse lado que ele está ligando. Vamos visualizar aqui a nossa imagenzinha que está aqui embaixo. Percebam que quem vai ser nossa altura aqui no nosso triângulozinho vai ser esse ladinho aqui, ó, AH. Por que ele vai ser nossa altura? Porque está partindo lá do nosso vértice, que é A, e está unindo o nosso vértice A, ó, ao nosso ladinho BC. Então, AH vai ser a nossa alturazinha desse triângulozinho aqui, ó. Então, ó, o que está dizendo aqui? O ladinho AH é perpendicular ao ladinho BC. E o que é perpendicular, professor? Ó, utilizamos o símbolozinho de perpendicular para relacionar segmentos ou retas que formam um ângulo de 90 graus. Então, justamente é isso. Ó. O que vai ser perpendicular? Vai ser perpendicular porque o nosso ladinho AH, ó, que vai ser nossa altura aqui, ó, está formando o ângulozinho de 90 graus com o meu lado BC. A altura tem isso, ó, interessante. Ela vai unir um vértice a um lado do triângulo e quando ela unir, ela vai formar um ângulozinho aqui, ó, quando ela une, de 90 graus. Beleza? Então, dito isso, ó, podemos prosseguir agora. Falando um pouquinho para vocês sobre a mediana de um triângulo. E o que seria mediana, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, antes que a gente inicie o estudo sobre a mediana, a gente precisa entender o que seria o ponto médio de um segmento. Ó. Então, um ponto médio, que a gente está chamando aqui de ponto M, ó, pertence ao nosso segmento AB, olha só, e a gente vai chamar de ponto médio desse segmento, que seria o ponto M. Por que vai ser ponto médio? Porque ele vai estar no meio, ó, por isso que vem ponto médio, vai estar no meio do segmento. Então, aqui nós temos o segmento AB, o nosso ponto médio vai estar justamente no meio. Então, vai dividir esse segmento aqui AB em dois segmentos congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida. Ó. Então, o segmento AB vai virar AM, MB. Esse ladinho vai ter a mesma medida desse outro ladinho. Então, isso que significa ponto médio, certo? Pronto. Então, agora que a gente sabe o que é ponto médio de um segmento, a gente pode dizer o que seria a mediana, beleza? Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do seu lado oposto. Que é isso, professor? Olha aqui na nossa imagenzinha. A gente tem um triângulozinho ABC, temos aqui o vértice A, que está ligando um segmento, ó, AM, só segmento aqui AM. Esse segmento AM vai estar aqui, ó, ligando nosso vértice A ao seu lado oposto. Quem é o lado oposto do vértice A? O meu ladinho BC. Perceba que esse nosso ladinho, esse nosso segmento que está partindo em A e chegando em M, esse pontinho M é justamente o ponto médio desse ladinho aqui, ó, BC. Ponto médio que está dividindo o nosso segmento BC em dois segmentozinhos de mesma medida. Então, o meu lado BM vai ter a mesma medida, ó, isso aqui significa que vai ter a mesma medida, ó, do meu ladinho MC, porque justamente esse M vai ser meu ponto médio. E a M, ó, a M é a mediana relativa ao lado BC do nosso triângulo ABC. Então, essa mediana aqui, ó, está saindo do meu vértice A
indo para o meu lado BC, só que ela está encontrando aqui, ó, no meu ponto médio. Ponto médio. A altura a gente partia do meu vértice e fazia um ângulozinho de 90 graus. A mediana não faz um ângulo de 90 graus. Ela chega no meu ponto médio do meu outro lado do meu segmento. Ok? Pronto. Então, dito isso, a gente pode continuar. Agora que a gente falou um pouquinho sobre mediana, a gente pode falar um pouquinho também sobre bissetriz, certo? Podemos falar sobre bissetriz. E o que seria a bissetriz de um triângulo? Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto. Só que essa bissetriz, ó, essa bissetrizinha, vai dividir o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, olha aqui a diferença da nossa mediatriz para a nossa bissetriz. Ó. Ela está partindo também do meu vértice, está indo para o meu lado oposto, só que ela está dividindo esse meu ângulozinho aqui, ó, em dois ângulozinhos de mesma medida, mesma medida. Então, meu ângulo ó, BAS, ó, meu ângulo BAS, que é esse ângulozinho aqui, ó, vai ter a mesma medida do meu ângulo CAS, que é esse outro ângulozinho aqui. Da mesma forma para esse outro triângulo, perdão. Para esse outro triângulo. Então, meu ângulo BCS vai ter a mesma medida do meu ângulo ACS. Ok? Belezinha? Então, isso que significa bissetriz. Vai estar partindo do vértice, vai estar chegando lá no nosso outro lado, oposto a esse vértice. E da onde ele está partindo, o nosso ângulozinho vai estar sendo dividido ao meio, em duas medidas iguais. Certo? Dito isso, a gente pode falar agora sobre a nossa mediatriz. O que seria a mediatriz de um triângulo? Então, já sabemos que o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes. Beleza? Na figura a seguir, nosso ponto médiozinho aqui ó, pertence ao nosso ladinho AB e ao ponto médio de segmento, pois AM ó, possui a mesma medida de MB. Certo? A reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio M é chamada de mediatriz do ladinho AB. Então, mais ou menos isso aqui. Ó. Nós temos o segmento AB, porque o Bzinho ficou ó, apagado aqui, mas aqui é um B. O nosso ladinho AB. E a gente vai traçar uma perpendicular a ela, ou seja, vai formar um ângulozinho de 90 graus aqui. Ó. Então, essa aqui vai ser a mediatriz do nosso lado. Como é que a gente pode ver isso no triângulo? Já está terminando aqui. Ó. Percebam aí. Ó. Então, mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado, que passa pelo seu ponto médio. Então, percebam aqui ó, que a reta Rzinha é justamente a mediatriz do lado BC, no triângulo ABC. Por que ela vai ser a mediatriz? Ó? Nós temos aqui o ladinho BC, nós temos aqui o pontinho médio, que a gente chamou aqui de P, ó, e a gente traçou uma retinha que é perpendicular a esse lado aqui. Ó. Então, ela seria a mediatriz do nosso lado BC, ou seja, está no nosso ponto médio e está sendo perpendicular a ele. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, três mediatrizes. A gente poderia ter aqui um ponto médio e traçar a outra mediatriz aqui, ter um ponto médio aqui e traçar a outra mediatriz aqui também. Da mesma forma, a gente teria três alturas, três bissetrizes e três mediatrizes. Ok? Belezinha? Então, dito isso, a gente já chega aqui ó, no nosso exemplo, que vai ajudar a resolver nossa atividadezinha que está lá no Classroom. Beleza? Vamos olhar aqui a nosso primeiro exemplozinho. Está dizendo assim, sendo AH, né, que vai ser um ladinho aí, AH, a altura do triângulo ABC determina as medidas de x e y. Lembrando, o que a altura faz? Ó? A altura sai do nosso vértice, ó, que nesse caso vai ser A, vai chegar ao lado oposto, que nesse caso é BC, e quando ela chega, ela vai criar um ângulozinho de 90 graus. Olha só. Percebam, gente, que nesse triângulozinho ABC, ó, quando é traçado a altura AH, então um triângulo vai ser transformado em dois triângulos. O triângulo ABH e outro triângulo ACH. Então percebam aí, ó, temos dois triângulozinhos. E a gente quer descobrir a medida de x e de y, certo?
A gente viu na nossa aulinha passada que qualquer que seja o triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é exatamente quanto? 180 graus. Então, para o nosso primeiro triângulo aqui, ó, que é o triângulo ABH. Nosso triângulozinho ABH. Como é que vai ser aqui nossas medidas? A gente tem 80 graus. Esse ângulozinho que foi feito com a altura vai medir 90. Então a gente tem 90. Certo? E a gente ainda tem um ângulozinho X. Isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? Não é igual a 180? É igual a 180, não é não? Aqui, 80 mais 90 não é 170? Não é mesmo? É, não é, gente? Então, qual o ângulozinho que a gente vai somar com 170 para dar 180? Não vai ser o ângulozinho 10? Um ângulozinho de 10 graus. Então é isso, ó. Então o meu x, o que ele está querendo dizer? Que o meu x vai ser igual a 10 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. A mesma coisa a gente faz para o triângulozinho ACH. A gente tem um ângulozinho de 50 graus. Tem esse ângulozinho que foi feito com a nossa altura, que é de 90. E tem o nosso ângulozinho Y, que a gente quer descobrir. 50 mais 90 não dá 140, pessoal? Dá 140. Qual o ângulozinho que eu vou somar com 140 para dar 180? Vai ser um ângulozinho de 40 graus. Então isso aqui vai implicar que o meu Y vai valer 40. Então, X. Então, temos dois pontinhos. Que x é igual a 10 graus e y é igual a 40 graus. A gente só conseguiu descobrir isso por causa da nossa regrinha lá, que todo triângulo, seus ângulos internos é igual a 180. Agora, para finalizar aqui nossa aulinha, ó, temos a questãozinha 2, nosso exemplo. No triângulo MNP, nossa, ok? O ladinho MA é a nossa bissetriz ao lado PM. MA é bissetriz ao lado PN. PN. Aqui é N, viu, pessoal? N de navio. N de navio. Não é M de Maria, não. N de navio. Ok? Então, qual a medida de PMA? PMA, então, seria PMA. Qual a medida desse ângulozinho aqui? Ó? Qual é a medida? A gente precisa lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180. E a bissetriz de um ângulo vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, de mesma medida. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulozinho de 50 graus, que é esse, né? Temos um ângulozinho de 40 graus, né? E temos esse ângulozinho aqui grandão, né? Que a gente pode chamar ele de qualquer ângulo. Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, o grandão, de alfa. Somados, eles têm que ter quanto? 180, não é mesmo? Beleza. Se aqui é 50 e aqui é 40, 50 mais 40 dá 90. Mais alfa é igual a 180. Então aqui a gente sabe que alfa é quanto? 180 menos 90, que é igual a 90 graus. Só que o alfa aqui vai ser o ângulozão grandão. Se a bissetriz vai dividir esse ângulo em dois ângulozinhos iguais, então só esse ladinho aqui vai valer metade de 90, que seria quanto? 45. Ó. Então aqui eu vou chamar isso aqui de... A gente pode chamar de qualquer ângulozinho, pode ser um ângulozinho M. Então nosso ângulozinho M, a gente vai chamar de quanto? 45, que é a metade do ângulozinho total, que seria 90. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu aqui resolver nossos dois exemplozinhos, que vai ajudar vocês a resolverem lá a atividade do Classroom, beleza? Qualquer dúvida vocês podem falar com a gente, certo? Fiquem com Deus, pessoal, e até mais. Valeu!